Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal da TV Seductech. Hoje, 17 de novembro, pelo menos hoje é a data em que este vídeo está sendo estreado. Hoje, 17 de novembro, é marcado pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Deste dia decorre a campanha do Novembro Azul, uma campanha que nasceu em 2011 aqui no Brasil, impulsionada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Aproveitando as celebrações e as ações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, começaram a divulgar ações importantes e a data transformou-se no maior movimento em prol da saúde masculina. Para conversar um pouco com a gente sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata e sobre a saúde masculina como um todo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Seductech o Dr. Jave Pinheiro. Ele é médico da Estratégia da Saúde da Família, atualmente atuando no posto de saúde de Pedras e é pós-graduado em Saúde da Família e Comunidade. Muito boa tarde, doutor Javes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui. Então vamos começar a dialogar um pouco sobre Sim. Este câncer que eu penso que vem envolto em um paradigma muito grande, mas que a gente chega já e já nele. No entanto, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, em relação ao câncer de próstata, quais são os sintomas iniciais mais comuns e em que estágio da doença os pacientes costumam começar a procurar ajuda médica? Muito bem, boa tarde a todos e muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. Acho muito pertinente esse tema, principalmente agora, né, nesse mês de novembro, em que nós divulgamos e nos preparamos para combater a nível nacional e também, por que não dizer, em especial ao nosso município, ao nosso cidadão moradanovense, de um câncer que é um dos cânceres mais pertinentes no gênero masculino. Sim? O câncer de próstata, ele tem alguns sintomas, Marcelo, que quando ele é presente no organismo masculino, ele dá alguns sinais que são observáveis, né? Pode ser observado pequenos sangramentos, o homem começa a ver pequenos sangramentos quando vai urinar, né, presentes na uretra. Alguma expressão de dor pélvica, né? Aqui, como popularmente os nossos colegas que nos procuram, os amigos, dor na bacia, dor na coluna também, né? Uhum. Algumas situações de impotência sexual, o homem ele começa a reclamar disso. Alguns status também que a gente observa no que se refere a disfunções miccionais. Seria isso, disfunções do paciente ao urinar, né? Então, ele é muito presente, como ele é um câncer que está presente no aparelho reprodutor masculino, ele vai dar sintomas expressamente também focais e nas estruturas vizinhas, né? Que seria essa coisa da dor pélvica, da dor na coluna, fadiga, né? Talvez um pouco de perda de peso, sejam sintomas talvez já de um câncer em andamento, sim? Doutor, a partir de que idade é sugerido, eu não sei nem se exigido, Sim. que todo homem procure o serviço médico para fazer exames preventivos contra o câncer de próstata? Muito bem, sua pergunta é muito pertinente. O Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos de idade, tá bom? Essa faixa é uma faixa já que nós consideramos do homem maduro e uma faixa muito pertinente para o rastreamento através de um exame fácil de se fazer, muito simples, não invasivo, chamado PSA. A partir dos 50 anos, o paciente do rastreamento ele começa a fazer o seu exame de PSA. Se sabe que nessa década, dos 50 aos 60 anos, o homem maduro ele está mais suscetível ao aparecimento de uma neoplasia maligna da próstata.
Salvo que é importante a gente falar para os nossos ouvintes que em alguns casos referentes também é interessante iniciar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Em que sentido? Quando há indicação médica, aqueles casos referentes à neoplasia maligna, no caso câncer de próstata, em família, de primeiro grau, né? Aquele homem que teve o pai que teve CA de próstata, ou um irmão que teve câncer de próstata, nós temos que ficar mais atentos, porque o fator genético, ele é um dos fatores que representam pelo menos aí 10%, que seria um facilitador do surgimento dessa neoplasia um pouco mais cedo. Para além do fator genético, existem outros fatores, como, por exemplo, outras doenças ou determinados hábitos de vida, como o caso do tabagismo, que podem antecipar a necessidade desse exame, antecipar a idade da necessidade desse exame? Eu diria assim, o estilo de vida, e sua pergunta é muito bem feita, ele está sempre associado com a nossa condição de saúde. Então, no câncer de próstata, que representa hoje a neoplasia por gênero mais incidente no país, que mais matam homens, né, no país, o INCA estima que em 2023 seria ou será mais ou menos 71 mil novos casos de câncer de próstata em nosso país. Tá bom? Então, eu fico pensando, né, que o estilo de vida ele deve estar muito intimamente associado com o surgimento de neoplasias malignas. A próstata não é diferente. Então, a gente deve levar em consideração que estilos que não contribuem, como o sedentarismo, o tabagismo em si, como você mesmo mencionou, é algo que é de uma importância muito grande no desenvolvimento do câncer de próstata, né? Esses homens que não cuidam da sua condição de saúde no que se refere à alimentação, alimentos condimentados em excessos, os embutidos, como eu falei anteriormente, o sedentarismo, esse excesso de gordurinha que vai se formando na barriga, ela também se sabe que está associado, né, a contato e exposição a produtos químicos em excessos. Daí nós podemos citar as pessoas que trabalham em indústria, né, e excesso de radiação, por que não dizer campo magnético? Hoje em dia a gente tem o acessório que é muito bom, que é o celular, mas a gente está direto em contato, né? É algo que a gente está aqui pertinho do bolso, ou seja, a gente está dentro de um campo magnético constantemente. Então o estilo de vida, vamos dizer que ele vai importar muito na nossa condição de saúde, né? Ele impacta de uma forma muito substancial. Então nós podemos considerar, dentre eles, né, o sedentarismo, o tabagismo, enfatizando, né, contato a produtos químicos, essa obesidade, né, que vai se acumulando ao longo do tempo. E a alimentação. É uma base que a alimentação saudável é o inverso, né, ela nos leva a um padrão de saúde elevado, um status de saúde e bem-estar. Em contrapartida, essa alimentação voltada para embutidos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, a gente sabe que tem um impacto muito substancial para o desenvolvimento de neoplasias. O câncer de próstata acompanha essa pedida, né? Doutor, o senhor disse que, por gênero, um dos cânceres, ou o câncer que mais mata brasileiros é o câncer de próstata. Sim. Por que ele é tão letal? Muito bem, Marcelo, pergunta muito boa. O câncer de próstata, hoje, nesse ranking do INCA, ele representa 10% na totalidade de todos os cânceres que acomete a população brasileira, né? Acima disso estaria, em primeiro lugar, o câncer não melanoma de pele, por conta da nossa condição tropical, o sol aqui é muito incidente, e depois, por gênero, seria o câncer de mama nas mulheres. Então, por gênero, masculino seria próstata, em primeiro lugar. A sua pergunta é por que ele ainda causa, sim, tantas mortes no país. Nós devemos levar em consideração alguns fatores que historicamente foram sendo construídos para que hoje nós pudéssemos nos encaixar assim. O homem ainda tem uma resistência muito grande em buscar o aparato de saúde pública, né, para buscar o autocuidado. O homem, por natureza, ele ainda carrega esse estigma de ser durão, né, da masculinidade, de nada pode me afetar. E a gente tem observado que isso ao longo do tempo não tem sido benéfico nesse cuidado, né? Ao exemplo disso, as mulheres estão muito mais à nossa frente, elas procuram sua forma de cuidado, né?
as campanhas de prevenções vêm, nós abordamos os temas e a gente percebe um público feminino mais atuante, sendo protagonista no seu cuidado de saúde. Uhum. O homem, ele tem uma certa resistência. Nós precisamos, de certa forma, dar uma forcinha, vamos dizer assim, né? Precisamos estar mais perto para poder oferecer esse cuidado também. Algo foi construído durante o tempo. E o câncer de próstata em si, por ser algo tão restrito ainda ao homem, esse cuidado, acredito que ele tem sido, de certa forma, negligenciado. Negligenciado na forma de percepção à sua saúde. O senhor acredita que, para além dessa falta generalizada de cuidado do homem com a sua saúde, no caso específico do câncer de próstata, existe uma resistência ainda maior pelo estigma do exame do toque? Sim, muito boa pergunta. Hoje, o nosso exame de rastreamento padrão ouro, né, que a gente utiliza dentro dessa perspectiva que a gente está falando, é o PSA. Né? É um antígeno prostático específico. Na verdade, é uma proteína, que ela é formada na glândula prostática, que ela é muito presente no conteúdo seminal, mas ela também está presente no soro. E ela serve de monitoramento, quando nós fazemos uma coleta sanguínea, para poder apreciar de como está esse antígeno circulando na corrente desse homem, né? Uhum. Então, nós usamos hoje esse exame que é de simples detecção, de simples execução, para falar a verdade. É um exame de sangue. Um exame de sangue, né? E nós não estamos falando ainda do toque retal, né? O toque retal, ele é um exame também excelente, né, nesse cuidado, porém é um exame que é dado a algumas faixas e algumas condições. O PSA, ele está estendido a todos os homens que estão fazendo parte desse rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Então, só uma pausa para a gente deixar isso bem sublinhado. Você, aluno, aluna que está assistindo esse vídeo pela TV Seductech. Se o homem, se o seu pai, se o seu tio, se você procurar o postinho de saúde neste novembro azul para fazer o exame de próstata, será somente um exame de sangue. Isso. Não será exame de toque. Isso a gente tem que enfatizar para ficar bem claro. Uhum. São dois exames distintos, né? O PSA é um exame de sangue. Nós aproveitamos desse antígeno, desse marcador, que é de simples coleta, para avaliarmos esse paciente e saber se tem alguma alteração que se possa ser percebida nessa próstata. Ou seja, esse antígeno está alto, né? Se ele está alto, a custa de quê? Né? Alguns pacientes chegam assintomáticos. Esses pacientes assintomáticos, o câncer de próstata, a gente tem que deixar claro, Marcelo, que ele é um câncer que ele não costuma dar sintomas assim logo no início. Ele é um câncer silente, isso. Então, nesse caso, o PSA é de excelente escolha para que a gente possa estar monitorando. Depois vem um outro exame, uma outra forma de se perceber e de se avaliar esse paciente na clínica, que seria o exame de toque retal. O exame de toque, quando a gente fala, é um exame que ele faz parte de um conjunto de atividades e de ações que vai de encontro a promover a saúde também. Ele é um exame que permite apreciar de forma dinâmica a próstata desse paciente através do contato, que é o tato, e ali se percebe a consistência, né, o calor dessa próstata, a regularidade dessa próstata. E esse exame está dado também a essa rede de cuidados, porém, há pacientes que já demonstram algum tipo de sintoma moderado. A nível de rastreamento, nós elegemos o PSA. Porém, o exame de toque retal, ele também é uma ferramenta espetacular no que se refere a essa rede de cuidados. Ou seja, o ideal seria que os homens, todos os homens, eles desconstruíssem esse preconceito em torno do exame do toque. Sim, exatamente. Até porque é um exame muito precioso, como eu te falei, nessa rede de cuidados. Ele nos permite, né, por exemplo, perceber se está tendo um aumento, porque fora isso eu teria que pedir uma ultrassonografia. E esse exame, digamos, é mais custoso, né? E ali mesmo no consultório a gente já consegue perceber apreciar alterações que essa próstata ela vai sofrer com o tempo. Dado que eu acho que é muito relevante nós entendermos uma coisa aqui nesse aspecto.
O que é, Marcelo, eu te pergunto, o que é mais relevante para que um homem ele possa desenvolver um câncer de... Qual é a ferramenta principal? O que é que leva um homem a ter um câncer de próstata? Eu diria, é basicamente ele ser homem. Se você teve próstata, você é homem, tem próstata, você está suscetível a desenvolver um câncer de próstata ao longo do tempo. É um câncer que, de certa forma, se apresenta silente, é um câncer que demanda tempo, ele é evolutivo, é uma glândula que vai sofrer alterações suscetíveis ao tempo, né, do envelhecimento natural, nós podemos dizer assim. Como seria esse processo, né? Digamos, uma glândula dessa, quando criança, ela tem um determinado tamanho, ela tem um volume. Um homem jovem, de seus 20 anos, ela vai aumentando, ela já ganhou um volume. Um homem maduro, de 30 anos, ela deve ter por volta de 20 gramas. Teria mais ou menos 3, 4 milímetros, né? Ela vai estar crescendo com o tempo, sofrendo essas alterações. Um homem maduro, de 50, 60 anos, você já tem alterações consideráveis. E a próstata de todos os homens estão sujeitas, irão crescer. Da forma como ela vai crescer, da forma como ela vai receber essas alterações, daí a importância da gente monitorar e fazer os exames preventivos. Porque nós não sabemos qual desses homens que vai estar mais suscetível, que sofreram outras interferências, como cigarro, bebida, as exposições que nós já falamos anteriormente, e que possa estar mais suscetível ao desenvolvimento desse câncer. Doutor, qual é a importância do diagnóstico precoce de um câncer de próstata? Excelente sua pergunta. Eu costumo dizer assim, que tudo que é precoce, né, e tudo que é diagnosticado precoce, ele vai ter uma abordagem diferente, ele vai ter uma melhor perspectiva, tanto na parte do tratamento como na parte da cura, né? O câncer diagnosticado de maneira precoce, ele é um câncer que, quando ele incita ali naquele local, ou seja, ele não migrou para os tecidos, e o câncer de próstata tem uma alta avidez pelos ossos e pelos tecidos pelos ossos e pelos tecidos circunvizinhos. Esse câncer ele tem uma excelente abordagem de tratamento, né? Então, nós devemos sim sempre buscar esse cuidado para que nós não queremos diagnosticar um câncer no nosso dia a dia. Nós ficamos tristes também, não é? E para isso também tem um custo. E a gente sofre junto com o paciente. Mas quando é realizado de maneira precoce, você tem todo um ânimo, porque disso surge toda uma possibilidade para cura, sim? E para uma efetividade no tratamento. Então, não seria exagero dizer que o exame de PSA e o exame de toque salvam vidas? Exatamente. Nós podemos enfatizar, sim, agora no dia 17, tá? E que nós trabalhamos e lutamos para fazer com que o nosso público masculino, em especial o nosso público morada-novense, né? Ele entenda que o rastreamento, né, que a prevenção é um exame tão simples de se fazer, né? Nós temos um aparato aí para isso, né? Todos os postos de saúde do nosso município estão realizando esse exame durante o mês, né? É um exame gratuito, de fácil coleta, né? E daí a gente tem que enfatizar que é um exame que nós temos algumas precauções para poder realizar, para que nós possamos ter uma boa coleta, como, por exemplo, passar pelo menos 48 horas, né, sem andar de bicicleta ou andar a cavalo. E aqui a gente está na terra do vaqueiro. O pessoal aqui gosta muito de andar a cavalo, e o cavalo é uma ferramenta de trabalho. Então, aquele homem que já se compromete em fazer o exame, pelo menos 48 horas antes, 2 dias, né? Não andar a cavalo, não andar a moto, bicicleta, algo que faça alguma estimulação nessa base do assoalho pélvico, né? 2 dias também com abstinência sexual, ou até 3 dias, no caso da abstinência. Para fazer o exame. Isso. Se o homem fez o exame de toque retal, ele tem que passar pelo menos 3 dias sem fazer, porque você estimulou a próstata, né? E ela tem que estar em repouso. Então, para as demais situações, eu diria 48 horas. Doutor, precisa estar em jejum? Não, não precisa estar em jejum, dado a facilidade do exame. Doutor, o Novembro Azul, ele é voltado para a prevenção ao câncer da próstata, Sim. mas devido a todas as ações que
que são desenvolvidas, né, toda a publicidade em torno do Novembro Azul, muitos homens procuram o posto de saúde nessa data, Sim. muitas vezes pela primeira vez, se não pela primeira vez neste Sim. ano. Aí eu pergunto para o senhor, o atendimento em saúde, né, a atenção primária, os postos de saúde, eles aproveitam essa visita do homem para tratar de outras questões da saúde masculina? Quais são as ações que nós estamos desenvolvendo em Morada Nova em relação ao Novembro Azul? Muito bem, Marcelo, sua pergunta é ótima. O Novembro Azul é uma data de promoção, né, que nós fazemos para lembrar desse câncer que impacta ainda tantas vidas e que pode ter uma prevenção muito boa, muito efetiva se há cuidado. Porém, nesta data, a gente observa também que esse público masculino, ele, dado a essa programação, ele tem procurado mais uma oferta de saúde através do Novembro Azul e através da coleta do PSA, dos cuidados referentes ao câncer da próstata, cuidados adicionais. Então, assim, eu digo à população masculina, aproveitem essa data, você que não tem um hábito, né, de estar ali no posto, mas eu não costumo ir, tem pessoas que já estão com seus exames de rotina, né, atrasados há tanto tempo e não tem esse tempo, esse cuidado de estar ali sempre. Procurem o seu posto de saúde aqui no nosso município de Morada Nova, né, nós temos uma rede de apoio para poder acolher você e a medicina hoje a gente tenta promovê-la de maneira individualizada. O que se aplica a mim não se aplica a você. Muito bem. Então, assim, a gente tenta ter esse cuidado individual, né, com a saúde de cada homem, levando em consideração que a saúde do homem, Marcelo, tem suas particularidades. Então, para aquele que nos procura nos postos de saúde do município, nós tentaremos também oferecer as demais ofertas, né? Aquele homem que veio e que precisa fazer exames de rotina, de aferir sua pressão, sua glicemia, saber como é que está, colocar seus exames em dias, e nada mais oportunístico do que uma data como essa, em que o homem vai procurar cuidar da saúde da sua próstata, cuidar da sua saúde orgânica como um todo. Gente, parece que o Novembro Azul ele se estendeu e é a cor e o mês do cuidado da saúde masculina. Gente, o Dr. Javi está aqui trocando ideias com a gente a respeito desse câncer tão cruel que dizima tantas vidas e prejudica tantas famílias. Você que está nos assistindo, você aluno, aluna, professor, professora, comunidade escolar, estimulem os homens da sua família a procurarem um posto de saúde mais perto da sua casa nesse Novembro Azul. Hoje, dia 17, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje, 17 de novembro, é a data magna de combate ao câncer da próstata. Mas você pode procurar e pode estimular os homens da sua família, sobretudo os mais velhos, a procurarem um posto de saúde por todo esse mês de novembro e também por todo o ano, não é? Não é só em novembro que é feito o exame de PSA, não, né? Exatamente, de forma alguma. Essa é uma data que nós aproveitamos para fazer uma ênfase maior, né? Promover ações de saúde. Porém, a saúde do homem ela é dada durante estendido todo o ano. Então, você pode estar nos procurando também durante esse ano, né? Na sequência, para poder ter o seu cuidado. Doutor, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos colegas professores, pais de alunos e também para alunos e alunas que podem levar essa mensagem aos seus pais, aos seus avós em relação ao Novembro Azul, no sentido de procurarem os postos de saúde para cuidarem da sua saúde. O senhor pode olhar para aquela câmera ali. Tá bem. Então, assim, levando em consideração esse finalzinho, eu gostaria de aproveitar, né, só para enfatizar da importância do cuidado do homem sendo o protagonista da sua saúde. Não dê margem, aproveite enquanto há tempo para você cuidar, se prevenir. Existe um estigma muito forte sobre o cuidado do homem, essa questão da masculinidade, de ser imbatível, mas não, todo homem tem sua fragilidade. Nós estamos falando de uma coisa que é de prevenção, né, que é o câncer da próstata. A gente já viu que são 71 mil vidas que serão impactadas esse ano. Enquanto há vida, há esperança de se cuidar. Então, o meu desejo para todos vocês, para todos os homens, é que você se cuide, procure o seu médico nesse mês agora de novembro, faça o seu cuidado, exponha para ele, né? Tenha em particular esse cuidado, seja protagonista da sua história, não deixe que esse mal te alcance.
Doutor Jave, em nome do secretário da Educação, Ciência e Tecnologia de Morada Nova, o professor Edilson Santiago, receba os nossos agradecimentos e transmita também os nossos agradecimentos ao secretário Cristiano Bessa, que vem sendo um parceiro aqui da TV Seductec nessas ações de educação em saúde. Já já a gente está querendo trazer o Cristiano aqui para a gente conversar mais sobre o programa Saúde na Escola e como é que esse canal de comunicação, que é a TV Seductec, pode também ajudar na veiculação das campanhas em saúde que são voltadas mais especificamente para o público estudantil. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcelo. Que o senhor volte logo. E para você que está nos acompanhando, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.